oportunidade, Meire. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim. Eu vou só colocar os demais, né, no mudo, e daí para ir gravando aqui, tá bom? Aí eu vou ver o seu aqui, peraí. Meire, cadê a Meire? Peraí, Meire. Meire, aceita aí. Pronto. Agora. É com você. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta o máximo e a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode um milagre, enfim, acontecer quando você acreditar. A esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Salmo 77, verso 11 ao 14, diz assim: Recordo-me dos feitos do Senhor, lembrado estou dos teus milagres de outrora. Penso em todas as tuas obras e medito em teus prodígios. Teu caminho, ó Deus, é santo. Grande como Deus, outro Deus não existe. Tu és o Deus que fazes milagres. Mostrastes o teu poder entre os povos. Provérbios 19, verso 21, também diz assim: O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Eu gostaria de iniciar com um texto que eu achei muito interessante e que serve para a nossa reflexão, que diz assim: Havia no alto da montanha 3 pequenas árvores que sonhavam com o que seriam depois de grandes. A primeira, olhando as estrelas, disse: Eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros, para tal até me disponho a ser cortada. A segunda olhou para o riacho e suspirou: eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira olhou o vale e disse: Eu quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram e certo dia vieram 3 lenhadores, pouco ecológicos, e cortaram as 3 árvores, todas ansiosas em serem transformadas naquilo que sonhavam. Mas lenhadores não costumam ouvir nem entender sonhos. Que pena. A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais coberta de feno. A terceira virou um pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocadas no depósito. E todas as 3 se perguntavam, desiludidas e tristes: para que isso?
Mas numa certa noite, cheia de luz e estrelas, onde haviam 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou seu neném nascido naquele coxo de animais. E de repente a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo no barco. Mas quando a tempestade que quase afundou o pequeno barco, o homem levantou e disse: paz. Num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando as suas vigas foram unidas em forma de cruz. E um homem foi pregado nela. Logo se sentiu horrível e cruel. Mas logo no domingo, o mundo vibrou de alegria, e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade, e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. As árvores haviam tido sonhos, mas as suas realizações foram 1000 vezes melhores e mais sábias do que haviam imaginado. Nós temos os nossos sonhos e planos, e por vezes não coincidem com os planos de Deus, com os planos que Deus tem para nós. E quase sempre somos surpreendidos com a sua generosidade e misericórdia. Eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou falar? E aí me veio à mente o final do ano passado, o nosso último momento com Deus, que na verdade foi o meu primeiro. E eu me recordo, até peço a Tiane que me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foi nesse último ou foi no primeiro de 2020, no qual vocês entregaram um papelzinho para cada um para colocar o que queriam, né? O projeto para esse ano de 2020. E eu me recordo que muitos colocaram ali naquele papelzinho alguma coisa que eles queriam. E eu acredito que no mundo inteiro, muitas pessoas planejaram, sonharam muitas coisas que queriam para esse ano. E aí chega 2020 e pá, início do ano, o mundo, a humanidade, ela é acometida por uma doença no qual todos têm que ficar isolados em suas casas, não podem sair nas ruas, têm que usar máscaras, usar álcool em gel, se proteger de toda forma. Doença tal que ceifou muitas vidas. Essas vidas que tinham planejado, que tinham colocado projetos para esse ano de 2020 e foram interrompidas. E aí nós podemos até questionar, meu Deus, mas será que o Senhor é tão ruim a ponto de deixar isso acontecer? Mas eu digo para você que não. Como eu li na passagem de Provérbios, nós podemos fazer muitos planos, mas a palavra final ela vem de Deus. E Deus permitiu tudo isso acontecer. Sabe por quê? Porque Ele tem um plano. O que você vê, Ele vê muito além. Existem coisas que você não enxerga, mas que Ele sabe. Deus, Ele te projetou. Deus, Ele te planejou antes mesmo de você ser gerado. Deus já tinha planejado a sua vinda a esse mundo. E Ele pensou em cada detalhe da sua história. Deus, Ele sabia o dia, a hora, o minuto e o segundo em que você ia nascer. E Deus também, Ele sabe o dia, a hora, o minuto e o segundo em que você vai partir desse mundo. A sua história, ela foi projetada por Deus. E eu quero dizer para você que Deus tem um milagre para a sua vida.
Deus tem um plano para a sua vida. E Ele é tão detalhista, Ele é tão amoroso. Ele planejou hoje o dia para você. Ele te deu a oportunidade de acordar. Esse ar que você respira, Ele está permitindo que você respire ele hoje. Não questione os planos de Deus. Não questione o que está acontecendo. Mas apenas coloque a sua confiança nele. Nós estamos findando esse ano de 2020. Digamos que todos, a maioria, com muitos planos do que foi sonhado para esse ano, sem ser realizado. E já outros que pensaram que devido a tudo isso não ia dar certo, Deus permitiu que acontecesse, Deus permitiu que realizasse. Porque em meio ao caos, Deus faz milagre. E se você quer tanto um algo, e esse algo é da vontade de Deus, apenas confie, porque Ele vai fazer. Queira um milagre, deseje um milagre, mas acima de tudo, hoje eu venho dizer para você, queira o dono do milagre. Porque muitos estão buscando conquistas aqui nessa terra, muitos estão projetando tantas coisas aqui para essa terra. E Deus tem um plano tão grande para a sua vida. Deus tem algo tão além do que você imagina. Ele só está dizendo, ei filhinho, eu estou aqui. Eu tenho algo maior para você. Se apegue mais a mim. Eu jamais vou virar as costas para você. Sonhe os meus sonhos para você. Ele é um Deus tão amoroso que às vezes eu me pego questionando, meu Deus, por quê? Que o Senhor nos ama tanto, mesmo às vezes nós negando o seu nome. Mesmo às vezes nós fazemos coisas que são tão desagradáveis aos seus olhos. Por que que o Senhor, sendo um Deus tão grande, olha para nós e nos tem como filhos? E se nós permitirmos, o Senhor faz morada em nós. Deus tem um plano de salvação para mim e para a sua vida. Não adianta nós ficarmos só com aquele sentimento de eu acredito em Deus, Deus é bom, eu sei que Deus existe. Mas se nós não o temos como o nosso Deus, o nosso Salvador, não adianta nós só acreditarmos. Nós temos que aceitá-lo dentro de nós. Porque independente de qualquer coisa, os planos dele vão se concretizar. Independente do que nós queremos ou não, Deus vai fazer a vontade dele. Assim como está fazendo. Ele foi capaz de parar esse ano de 2020, parar o mundo inteiro. Quem imaginava que esse ano seria assim? Quem imaginava que o mundo ia parar por conta de uma doença? Muitos até que se acham grandes, não, eu posso, eu faço, eu aconteço.
Eu projetei e vai ser assim. Aí vem Deus e permite uma doença, na qual isola todo mundo, na qual para toda uma nação. E aí? Onde é que está o poder dos homens? Às vezes Deus permite que aconteçam certas coisas para mostrar o seu poder, para mostrar que ele existe. E que com apenas um toque da sua mão, muda todo um contexto de uma história. Muda toda uma situação. E hoje ele está dizendo para mim e para você que ele tem algo para ti. Que a história ainda ela não encerrou. Eu sei que muitos podem ter perdido amigos, parentes, familiares, pessoas que amavam. Mas porque até ali a história delas encerraram ali. A missão delas foram até aquele ponto, porque Deus permitiu somente até aquele ponto. Independente se tenham morrido de Covid, de assassinadas, independente da forma como foi a morte, é porque Deus permitiu só até ali. Mas se você ainda está aqui, é porque a sua história ela ainda tem uma continuidade. E ele está dizendo para mim e para você, eu estou aqui, eu seguro nas suas mãos e eu te ajudo a você concretizar a missão que você tem aqui nessa terra. Por mais que às vezes a dor da perda seja muito grande, você ainda está aqui. E deve continuar a sua história. E deve continuar planejando, e deve continuar projetando, mas sempre colocando nas mãos dele, porque a palavra final vai ser a dele. Deus tem milagres para você. Creia que ele vai fazer o que for perfeito para você. Não questione a ele. Apenas agradeça. Eu até me emociono porque eu paro para refletir tudo que tem acontecido, tudo que está acontecendo conosco nesses momentos. E eu consigo ver nos detalhes, nos mínimos detalhes, a mão dele. Em momentos em que a gente fala, meu Deus, eu não dou conta. Aí, minutos depois ou no outro dia, a gente acorda revigorada, a gente acorda com outro ânimo. O que você acha que foi? Foi simplesmente a mão dele. Foi simplesmente ele nos renovando e dizendo, ó, eu tô aqui, o choro seu pode até ter durado a noite inteira, mas pela manhã eu tô te proporcionando a alegria. As minhas palavras hoje, elas não vão ser, não vou prolongar muito, mas eu só quero que você entenda que o dono do impossível, ele habita em você. E ele só precisa que você se renda mais a ele e reconheça o poder dele. Porque Deus ele não é igualado a homem. Deus ele não deixa dúvidas. E está mais que provado a existência desse Deus e a grandeza dele. Se você se dispor a buscá-lo com mais intensidade, você vai sentir. E vai sentir algo diferente. Porque Deus ele nos dá paz. Ele permite momentos de dores que de alguma forma venham nos trazer alguma lição ou alguma experiência, enfim, para algum objetivo. Mas ele também nos proporciona muitas alegrias. E quando em momentos que o mundo virar as costas para você, ou que você tem que realmente passar por aquele processo só você, ele vai estar lá.
dizendo: eu sou o seu consolador, eu sou o seu protetor, e eu vou te entregar o que for melhor para a sua vida. E eu finalizo dizendo a você: se disponha mais a reconhecer a grandeza desse Deus, a tê-lo como seu Deus, como seu Salvador, porque é isso que ele é. E não o questione, apenas busque com mais intensidade, e você vai ver a diferença que vai ser, porque por mais que venham as aflições, vai vir um bálsamo, vai vir um consolo. Amém. E viva a sua história com ele. Até o dia que ele falar bem assim: filha, filho, cessou. Agora vem ficar aqui comigo. Então viva com mais intensidade. Porque ele tem planos para você. E ele tem um milagre para fazer na sua vida. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Meire, pela palavra. Deus te Obrigada. abençoe. Continue usando sua vida, né, poderosamente. Amém. E ele se alegra pelo teu sim. Nós também, né? Deus falou fortemente aos nossos corações nessa manhã. Pessoal, a gente tem aqui 5 minutos para a gente fazer a nossa oração final. Primeiro, a gente quer agradecer, né, todo mundo, né, que está aqui participando. Que Deus abençoe poderosamente, né? Continue fortalecendo, direcionando em tudo. E deixa eu só parar a gravação.